vamos lá, olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma parte importante do nosso projeto de alfabetização astrológica, talvez a penúltima, porque depois dessa parte a gente faz um mapa colocando ali os planetas, né, desenhando direitinho, e essa primeira etapa, que é a alfabetização astrológica, fica resolvida. E aí a gente parte para outra etapa que já vai ser um desenvolvimento, assim, já parte do princípio que você já sabe o que é a astrologia, já conhece o significado dos símbolos, já tem a noção básica de como que acontece, do que acontece, e está apto, está querendo, está a fim de dar continuidade, e aí a gente começa os aprofundamentos em cada particularidade dessa, em cada signo, em cada planeta, inclusive em cada aspecto, que aspecto é a nossa aula de hoje, nosso tema, e como que isso tudo vai se desenvolvendo, né? E vai dando a história daquele mapa que tiver na nossa frente. Então hoje a gente vai entrar no assunto muito legal, que é aquilo que dá a vida ao mapa, que dá a dinâmica do mapa, que dá realmente a ação, a atividade dentro do mapa, que são os aspectos astrológicos. Os aspectos são uma ventania que está aqui. Os aspectos são comunicações que ocorrem entre os planetas. Como assim? Da seguinte forma. Nós temos a nossa mandala astrológica, né? O nosso mapa, o nosso círculo, que é composto de 360 graus. Então, em algum local desse mapa, cada planeta está posicionado a nível de graus, está em algum grau desse mapa. Os aspectos ocorrem quando o posicionamento de um planeta com outro, ou de uns com outros, fazem um ângulo que vai dar que vai determinar o tipo de atividade que vai ocorrer entre esses planetas, dentro daquele espaço e relacionado a determinado assunto. É como uma conversação, é um encontro. Se esse encontro ocorre de forma harmoniosa, ou seja, em aspectos que têm essa característica de harmonia, de cooperação, de benefícios, ótimo. Se não, vai acabar se dando em situação assim de desafio, em situação de dificuldade, né? Sendo que tudo é passageiro, porque até mesmo os aspectos que são radicais, porque são aqueles que a gente encontra dentro de um mapa natal, e o mapa natal já sabemos que é como se fosse aquela fotografia tirada do céu no momento e no horário em que a pessoa nasceu. Aquilo está ali. Nós temos a oportunidade de mexer com o nosso mapa natal conforme a gente vai fazendo, atualizando através dos trânsitos planetários, porque os planetas não param, está tudo em movimento, o nosso planeta está em movimento, o nosso sistema solar está em movimento, todos os planetas que estão ali estão em movimento. Então, a gente posiciona eles atualmente em relação àqueles do nosso mapa radical, do nosso mapa natal, e aí a gente vai entender os aspectos que estão sendo formados atualmente e vai dando para fazer prognósticos a partir desses posicionamentos.
E os aspectos feitos no nosso mapa natal são situações que nós vamos carregar pela vida fora. Assim como a gente nasce, né, com os 5 dedos da mão, ou pode nascer sem, enfim, características que a gente vai carregar pela vida fora. Os aspectos, eles têm 3 tipos. Eles podem ser, tem um aspecto neutro, que é o caso da conjunção. A conjunção é quando um planeta, ele se posiciona a 0 graus de distância do outro. Aí a gente fala que ele está em conjunção, ele está conjunto ao outro planeta. Por exemplo, se tem um planeta, vai lá, 5 graus de Leão, né? Vamos botar aí um planeta a 5 graus de Leão, conforme vai tendo um se aproximando, ou a pessoa já nasceu com um outro planeta ali grudadinho nesse, eles estão conjuntos. O outro planeta vai estar assim a 5 graus também, é uma conjunção partil. É o nome que se dá à conjunção quando ela é completa, quando ela é perfeita. Quando o aspecto, seja conjunção, seja quadratura, seja oposição, sextil, seja o que for, quando o aspecto se forma na totalidade dele, que é quando um planeta atinge a posição exata para fazer o ângulo perfeito de distanciamento, né? No caso da conjunção é o 0 graus, né? Quando está a 0 graus de distância, quer dizer, um planeta está a 5 graus de um signo, o outro estará a 5 graus também daquele signo. A gente olhando daqui parece que é um só. Ontem ou anteontem deu para ver ontem deu para ver perfeitamente a lua cheia com o Marte, o planeta Marte, conjunto a ela, um pontico de nada assim, foi, nossa, muito incrível, muito lindo. Mas então essa é a conjunção. A conjunção, todo o aspecto, ele acontece conforme a aproximação de um planeta em trânsito, né? Vai chegando ao ponto exato em que o outro está. Tá? Seja na distância de 60 graus, vai chegando até dar essa distância exata, seja numa distância de 180 graus, vai chegando até dar essa distância exata, e aí a gente fala, nossa, aspecto partiu, com L no final, partiu, é o nome que se dá a essa criatura que acontece ali, nesse evento onde as energias planetárias se fundiram. Tem um nome, partiu, e quando ele fica bem distante tem um outro nome, depois eu me lembro, é um nome bem engraçado, tá? Plático, partiu e plático. O partiu é o aspecto exato, e o plático, que nem o Cebolinha da Turma da Mônica, plático. O plático é o aspecto separativo, assim, no máximo. Separou. Nós lidamos, então, com o aspecto partiu, tá? Quando dá a exatidão do aspecto. E aí, então, conjunção 0 graus. A 5 graus de aproximação, a gente já sente o aspecto sendo formado. E até 5 graus de separação também, porque o planeta vai chegando, faz o aspecto partiu e ele continua no percurso dele, certo? Para os planetas lentos, Urano, Netuno, Plutão, que são assim muito lentos, ficam muitos anos dentro do mesmo signo, aí essa maleabilidade de distanciamento a gente restringe bastante, coloca assim 2,5 graus de aproximação, 2 graus de aproximação, aí dá o aspecto partiu, e aí ele vai
saindo fora, né, continuando seu percurso, a gente pode colocar até 2 graus também de separação, até. Para o evento que está por vir, vem e vai saindo, tá bom? Então, por que isso, né? Por que com esses planetas a gente faz essa... com os outros é tão larga, né? Essa aspectação, essa sensação já do aspecto acontecendo, e com esses a gente tem que diminuir tanto. É porque, como eles são muito lentos, eles ficam muito tempo dentro de um signo. Então, se a gente coloca um espaço muito largo, você vai ficar durante muitos anos falando sobre aquilo. E não é assim que acontece, a coisa não, sabe? Ela é em tempo mais estreito mesmo. Bom, os aspectos são neutros, harmoniosos e difíceis, né? Antigamente se chamava de maléfico e benéfico, aspecto maligno e benigno, maléfico e benéfico. Hoje em dia a gente já coloca outros termos, né? Porque assim, a astrologia medieval, a astrologia da antiguidade, ela se ocupava muito nos eventos climáticos para ver sobre a agricultura, nos eventos do reino, do império, né? Para saber sobre a população, saber aquela, não era uma astrologia como hoje que leva como foco, como base, o ser humano e a complexidade dele diante do movimento do mundo. Então, colocar maléfico e benéfico naquela época estava legal. Se tem assim um maremoto, uma coisa assim, porra, é maléfico, os efeitos são bem nocivos, né? Se de repente vem um ano com muito sol que vai torrar toda a plantação, o reino vai ficar sem alimentos, isso é maléfico. Se por outra vez aquele ano vai ser super benéfico para a agricultura, para a colheita. Então, assim, dava para ver sobre esse prisma, né, do maléfico e o benéfico. Mas, na modernidade, o ser humano ficou mais complexo, voltou para si as questões, a psicologia, a psicanálise, tudo isso acontecendo, então a astrologia também tomou um enfoque maior, uma modernidade. Foi acrescentado, né, esses 3 planetas geracionais, aí a gente já começa a ver assim, o indivíduo diante de um todo e tal. Então hoje a gente tem a astrologia humanista, que é essa que eu gosto bastante. Tem a mundana também, que é essa que vê o mundo, a geografia, os eventos políticos e tal. Mas já não é mais uma questão de benéfico, aspecto maléfico. São aspectos que causam, que criam, que providenciam para a nossa vida situações desafiadoras, tá? Que podem até nos beneficiar num futuro. A gente entendeu como é que a coisa fica complexa quando traz para a nossa particularidade. Porque às vezes, assim, morreu fulano, nossa, putz, que pesar. E recebeu-se uma herança que vai dar condições de fazer coisas maravilhosas. Então, se vê de outra forma agora, sabe? A gente tem muito mais complexidade do que era antes. Então, nós temos os aspectos neutros, aspectos porque eu coloco também ainda a oposição como um aspecto neutro, apesar de ser muito vista como um aspecto de mais desafios do que de neutralidade. Mas o que é realmente neutro é a conjunção, que é esse aspecto de 0 graus, aonde
vai depender dos planetas envolvidos, sabe? Porque se é uma conjunção de planetas que são muito harmoniosos entre si, que falam a mesma língua, tipo uma conjunção de Lua com Vênus, sabe? O que sai dali é um evento bacana, bacana. Pode ter as suas... tem a sua potencialidade também, criadora de ranzinzice em algumas coisas, a pessoa pode engordar um pouquinho e tal, mas no todo é uma coisa bacana, tá? Que depende, a conjunção depende muito da pessoa. A pessoa consegue lidar com isso, porque ela sente muito forte a presença dessa energia criada por esses dois planetas. É um aspecto neutro. Depois da conjunção, a gente vai ter, desses aspectos maiores, que é onde a gente está conversando, o aspecto de sextil, chama sextil, que ele vai acontecer no ângulo de 60 graus de distância entre um planeta e outro. Os aspectos também ocorrem entre os planetas e os pontos cardinais do mapa. A casa 1, casa 4, 7 e 10. As cúspides das casas cardinais. Os signos que estão ali, também a gente coloca isso também assim, porque quando um planeta chega ali, nesses pontos, é sempre um momento onde a vida da pessoa vai passar para um outro nível, vai ter algo que vai deixar de ser ou vai acrescentar a tal ponto que aquilo que era antes deixou de ser. Muda bastante. Então a gente leva em consideração os aspectos formados entre os planetas e as cúspides dessas casas cardinais, tá? 1, 4, 7 e 10. Muito bem. Nesse aspecto de 60 graus de distanciamento, que é um sextil, o que vai acontecer ali? O que nós encontramos a 60 graus de distância? Nós vamos encontrar um signo compatível a nível elementar. Ou seja, o signo da casa 1 é o Áries, né? Assim, dentro da astrologia, do início da astrologia. Astrologia como ponto da revolução solar dela, que é a partir do equinócio de outono, para nós, e no hemisfério norte do equinócio da primavera. Então, a 0 graus do signo de Áries, tá? Começa a nossa mandala astrológica a 0 graus do signo de Áries. A 30 graus eu vou ter o signo de Touro, a 60 graus eu vou ter o signo de Gêmeos. Áries é fogo, Gêmeos é ar, não é? Áries é o fogo cardinal e Gêmeos é o ar mutável. Se lembram disso? Vai lá para a aulinha 3, se eu não me engano. Vai lá que está lá. Então, a 60 graus de distância, se eu estou aqui com o meu Áries, que está sempre o ponto 0, né? Áries é o ponto 0. Estou a 0 graus de Áries. Aí eu conto para baixo, 0, 30, 60. Estou no signo de Gêmeos. Se eu vou para cima, Áries, ponto 0. Peixes, o 330. Aquário, o 300, né? Então, 60 para cima, 60 para baixo. Eu vou, então, ter essa relação com o signo de Aquário,
que o signo de Áries faz 60 graus, ou seja, um aspecto sextil com Aquário, e um aspecto sextil com Gêmeos. Ambos, tanto Gêmeos quanto Aquário, são signos do elemento ar, que é super compatível com fogo. Eles se dão muito bem, colaboram. Esse fogo nosso aqui de Áries é o fogo cardinal, né? Ou cardial. O Gêmeos é o ar mutável e o Aquário é o ar fixo, certo? Então, no sextil, nós teremos sempre essa conversa, esse encontro entre planetas em signos de elementos compatíveis entre si, harmoniosos, harmônicos entre si, e com ritmos diferentes, né? Nós temos os 3 ritmos, né? O cardinal, fixo e mutável. E os 4 elementos: o fogo, terra, ar e água. Nessa altura do campeonato, isso já está bem claro, né? Então, esse aspecto sextil, ele é um aspecto facilitador. Ele facilita as coisas. Porém, o que ocorre é assim, a gente sempre vai se basear nessa explicação teórica aqui que eu estou dando para vocês, a gente sempre vai fazer essa base do marco zero, que é o início, que é o 0 graus de Áries, e daí a gente faz essa correlação com o restante da mandala. Porque é assim que funciona. A 0 graus tudo inicia. Então, o que nós vamos ter no sextil, esses 60 graus de distância a partir dos 0 graus de Áries, é o 0 graus do signo de Gêmeos, que é comunicação, certo? O Áries, ele é atividade, início, ação. Gêmeos, a comunicação. Gêmeos tem relação com Mercúrio, com casa 3. Então, a troca, a informação, a cooperativa, a colaboração, né, nos assuntos. Assim como lá em Aquário, também tem essa situação do olhar para o todo, de uma comunicação mais cooperativista, mais fraterna, bem dinâmica também, né? E de uma forma mais séria, fixa, que é o Aquário. Então, é um aspecto assim colaborador, o sextil. É um aspecto que ocorrem coisas, que vem coisas de fora, traz coisas para nós, que pode nos dar assim dar um pontapé na nossa vida assim beneficamente, sabe? Bacana mesmo o negócio. Porém, é facilitador. E aí a gente tem que ficar ligado, tem que sacar que está tendo uma oportunidade e aproveitá-la, tá? Depende também do nosso esforço, porque os ritmos são diferentes, né? Mas os elementos são compatíveis, então assim, é bacana. Esse aspecto de sextil é um aspecto facilitador. Todos os aspectos se formam com todos os signos e planetas. Eu estou usando esse marco inicial que é para dar uma forma didática de falar sobre isso. Mas depois você vai fazer com Touro, que aí é o elemento terra, e vai lidar com o elemento água. Todos os aspectos que ocorrem
em elementos fogo, ar, são eventos que virão de fora. São situações, pessoas que trazem as possibilidades relacionadas àqueles aspectos para nós. Já os aspectos que ocorrem em signos de elementos, os planetas estando ali nesses signos, dos elementos de terra e água, já são situações que a pessoa causa, que a pessoa consegue colocar para fora, são recursos que ela tem, sabe? É uma coisa mais pessoal, é dela, vem com ela, é ela que consegue trazer isso para o mundo. E fogo e ar vem no vento. Também, ainda no sextil, a mesma história. Está chegando, está se aproximando do grau que vai dar esses 60, a gente já começa a sentir a relevância, o aspecto, com os seus 5 graus de aproximação, o planeta se aproximando para dar esses 60 graus. Quando dá o grau exato, ou assim, meio grau de aproximação, até 1 grau de aproximação, a gente chama de aspecto partil, que aí ele fica intensamente forte, presente, o evento ocorre, e depois ele vai se afastando e também a gente vai sentindo, a coisa ainda pode acontecer e tal, até que se dilui esse tipo de conversação entre os planetas, né? Tchau e vai. 5 graus antes e 5 graus depois é um bom espaço de tempo, salvo para os planetas pesados, que a gente põe bem menos, tá? No caso do sextil, que é um aspecto facilitador, mas que a gente tem que sentir, tem que ficar atento para poder aproveitar a oportunidade, com os planetas lentos, você até diminui mais, coloca 1,5 grau de aproximação, depois de distância, sabe? Não amplia muito com os planetas pesados. Então, depois do sextil, a gente vai ter o grau exato de 90 graus. 90 graus de distância entre um planeta e outro, aí já acontece a quadratura. O que ocorre a 90 graus é o seguinte. Vamos lá. Partindo do marco 0 graus, que é 0 graus de Áries, que é o fogo, signo de fogo, cardinal, certo? Aí eu vou Áries, depois eu tenho Touro, que está a 30 graus, os Gêmeos, que está a 60 graus, e aí eu vou ter o outro signo cardinal, que faz parte dessa cruz cardinal, que é o Câncer, que é um signo de água cardinal. O fogo e a água são elementos totalmente incompatíveis, né? E olhando pela parte de cima da mandala, vai ocorrer a mesma coisa. A gente vai passar pelo signo do Peixes, a gente vai passar pelo signo do Aquário e a gente vai chegar no signo de Capricórnio, casa 10. E isso vai formar uma distância de 90 graus para o nosso Áries, 0 graus de Áries aqui. Ou seja, a quadratura, ela sempre vai dar esse desafio de signos que estão com o mesmo ritmo, nesse caso que a gente está falando, são os cardinais, né? O Áries faz, né, a quadratura dos 90 graus, tanto com o cardinal da água, quanto com o cardinal de terra. E tanto terra quanto água são incompatíveis com fogo. Porém, eles são do mesmo ritmo. Ou seja, é um desafio muito grande, porque apesar da incompatibilidade, o movimento é o mesmo. Então, é desafiador. A quadratura é assim, a gente sente e sente muito. Tanto que a quadratura você pode ampliar esse espaçamento até ela acontecer, sabe? Você pode colocar 6 graus de distância, você já vai sentindo o evento, a coisa já começa a ter
as dificuldades inerentes à situação, dependendo dos planetas envolvidos, dependendo das casas, dos signos, a situação já vai acontecendo e várias podem acontecer nesse percurso. Então, você pode ampliar mesmo, assim, botar para 6 graus antes, aí dá os 90 graus de distância certinho, a gente fala quadratura partiu, ali o bicho pega, fica intenso o poder, e a separação, que também pode ser nos 5 graus, pode continuar nos 5 graus, que tá bom, certo? E sempre vai ter toda a quadratura, independente de qual ponto do mapa que caia, se for de casa 2, né? Aí vai ser uma outra história, vai ser quadratura de terra, com fogo e com ar, enfim. Independente do local que caia, dos signos e dos planetas, a quadratura é sempre esse desafio que a gente viu entre o elemento fogo, que está iniciando 0 graus de Áries, com essa coisa da segurança, da estabilidade emocional, a segurança de Câncer, água, cardinal, e também a necessidade da projeção no social e de ter uma relação de responsabilidade, de estrutura e de tempo ali no social. Isso tudo para Áries é muito difícil, tá? Então, esse tipo de desafio vai permear todas as quadraturas. O desafio é sempre esse, sabe? É uma coisa assim, entre o céu e a terra mesmo, o céu e a terra, e a nossa energia diante disso. Depois dos 90 graus, nós vamos ter os 120 graus, que é um trígono, que é o melhor aspecto, o aspecto mais, assim, benéfico mesmo. Esse realmente é um aspecto tão benéfico, olha só como é que as coisas funcionam, que ele pode nos trazer preguiça. Muitos aspectos de trígono pode causar aquela sensação que tudo cai do céu, tá tudo bem. Sabe aquela coisa assim que chega a ser até um pouco fora da realidade? Aquele negócio meio que, eu não consigo ver problema nenhum. E pode estar tendo sim, né? E o trígono, ele é um aspecto que ocorre 120 graus. O que nós vamos ter a 120 graus do marco zero, que é a cúspide do signo de Áries? A 120 graus de Áries, nós teremos, vamos lá, 0 graus de Áries, a 30 graus Touro, a 60 graus nós vamos ter Gêmeos, a 90 graus nós vamos ter o Câncer, e a 120 graus nós teremos o Leão, o signo de Leão, que é o outro signo de qual elemento? Do elemento fogo, que é o mesmo elemento do nosso Áries. Olhando pelo lado de cima, também nós vamos de Áries, passamos por Peixes, 30 graus, Aquário, 60 graus, Capricórnio, 90 graus, e atingimos o signo de Sagitário, a 120 graus, que é o terceiro signo do fogo. São 3 signos para cada elemento. Então, no trígono, os elementos se encontram. São elementos harmônicos, óbvio, eles são gêmeos, é o mesmo elemento. A língua é a mesma, vieram do mesmo lugar, então a coisa está ali toda, sabe, entregue, assim, está tudo certo. Por isso é uma situação tão benéfica, tão generosa. É muito boa, realmente, o trígono.
Também com essa mesma, a gente pode utilizar para o trígono a mesma distância da quadratura, tá? 6 graus para aproximação, 5 graus para separação. Salvo sempre os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão, que a gente diminui esse espaçamento do tempo e passa para 2 graus antes, 1,5 grau depois, está muito bom, de bom tamanho. 120 graus. Continuando nos aspectos maiores, a gente finaliza então com a oposição, que é um aspecto de linha reta de 180 graus. Então, eu estou aqui em Áries, marco 0. A 180 graus de Áries, eu vou estar encarando o meu oposto, no caso, Libra, tá? Sempre o oposto vai ter o elemento compatível. Áries é o elemento fogo, Libra é o elemento ar. E é o outro cardinal. São elementos compatíveis, são ritmos iguais, mas é um cabo de força. Então, durante muito tempo, a oposição foi tida como um aspecto neutro. Dependeria muito somente dos signos e dos planetas. Porém, quando a gente pensa melhor sobre isso, vê que existe sua dificuldade numa oposição, né? Até chegar no entendimento, até se dizer que está numa neutralidade da coisa, existe um puxando para um lado e outro puxando para o outro. É o caso sempre de Áries, que só pensa em si, né? Que é o autocentradinho ali em si, e Libra, que está no nós. Então, até que Áries saia de si e olhe para o nós, e essa oposição transforme-se, então, em colaboração, cooperação, existe um desafio a ser vencido, certo? Então, assim, a oposição é um aspecto difícil. No seu todo, ela é difícil. Mesmo entre planetas tidos como planetas benéficos, cada um vai puxar mais para o seu lado. E como a gente está no mundo da polaridade, até mesmo as energias planetárias, quando chegam aqui, se polarizam. Então, nós temos sempre a energia mais benéfica e a mais maléficazinha relacionada a cada planeta, certo? A cada signo também. Então, a oposição é sempre uma dificuldade. E nós temos o famoso quincúncio, que eu estou falando para vocês. Ele não faz parte dos aspectos maiores, mas será inserido nessa nossa dissertação aqui, porque ele é muito usado e vai ser usado. Então, vocês perceberam que dos 120 graus, o trígono, eu pulei para a oposição, 180 graus, certo? Porque o quincúncio não é considerado um aspecto maior. Mas ele é o nosso aspecto de 150 graus de distância. O que ocorre a 150 graus de distância do 0 graus de Áries? De 0 graus de Áries até 150 graus de distância, eu vou me encontrar no signo de Virgem. Virgem é um signo de terra regido pelo planeta Mercúrio. É um signo estudioso, é um signo metódico, preciso, pragmático. Já o signo de Áries, fogo, cardinal, regido por Marte, ele é um signo
impulsivo, não pensa, instintivo, rápido. É um desafio enorme esses dois signos entrarem num acordo para a coisa poder ter um pouquinho de harmonia, um pouquinho de equilíbrio. Não tem. E pelo outro lado, assim, da mandala, né, nós indo pelo lado de baixo da mandala, a gente vai ter então o Áries, Touro, Câncer, Leão e a 150 graus de Áries, o signo de Virgem. Indo pelo lado de cima da mandala astrológica, nós vamos ter de Áries, vamos ter Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário e Escorpião. Então, é o outro quincunço também feito com o signo de Áries. Tanto o signo de Virgem quanto o signo de Escorpião, eles antecedem a oposição. A oposição, ela se transforma num equilíbrio, né? Eu estava falando sobre isso. É um desafio que tende ao equilíbrio. Já o quincúncio é um desafio que tende ao desafio constante. É signo de fogo com o elemento terra ou com o elemento água, ou seja, nenhum dos dois elementos são compatíveis ao signo do fogo. E é um signo cardinal com um signo mutável, que Virgem é terra mutável, ou com um signo fixo, que Escorpião é água fixo. Então, assim, são incompatíveis, totalmente incompatíveis. E tem que tentar uma convivência ali. E isso é muito desgastante para a pessoa que está vivendo esse evento. Então, o quincúncio é um aspecto que causa doenças. Tanto doença no corpo físico, doença psicológica, doença emocional, porque são situações onde a pessoa está tendo que equilibrar a temperatura, sabe? Ai, agora está muito quente, agora está muito frio, agora vai indo um pouquinho. A coisa fica o tempo inteiro numa tensão. É tenso, é um aspecto de tensão. Tipo assim, quando está chegando aquilo ali, você... Ai, tô sentindo aquela coisa que... Uma tensão, como é que fala assim? Você fica tenso e fica rígido, sabe? É uma coisa... É desgastante, é um aspecto desgastante o quincúncio. E são esses os 6 aspectos com os quais a gente trabalha normalmente na astrologia tropical, que depende deles todo o funcionamento do mapa. Nós não possuímos um aspecto no mapa. Tem vários. Também não possuímos todos, sabe? E um planeta, o mesmo planeta, pode estar fazendo 3, 4, 5 aspectos. Pode estar fazendo aspectos diferentes com outros planetas, ou pode estar fazendo o mesmo tipo de aspecto com planetas diferentes, em signos diferentes. Então, assim, são os aspectos planetários os responsáveis pela vida do mapa, pela dinâmica, pela forma como a história é contada, é narrada, ela vai acontecendo, sabe? Porque aspecto é entrosamento, é diálogo, ou não, ou briga, mas é quando os planetas se encontram, sabe? Em determinado grau, em determinado ângulo do mapa. Isso é o aspecto. E a partir desse encontro, das características de cada planeta, do local onde eles estão se encontrando e do tipo de energia que eles promovem através do signo onde eles estão, pode ser
uma conversação muito cordial, muito positiva para o dono daquele mapa, como pode ser coisas muito desafiadoras, mas que para tudo a gente tem oportunidades. Para isso, tem os trânsitos planetários que sempre vão nos dando oportunidades de resolver os aspectos radicais do nosso mapa natal. Aqueles que estão ali, tanto as facilitações quanto as dificuldades, conforme os planetas vão transitando, conforme a vida vai acontecendo, quando a gente coloca os trânsitos planetários, ou faz progressões, em sinastrias, que são mapas de pessoas diferentes que a gente vê, né, como é que estão se relacionando os planetas de um com o planeta de outro, quais são os aspectos que estão sendo feitos. Nos trânsitos, conforme os planetas vão transitando, eles vão se aspectando com os planetas dos nossos mapas, do nosso mapa natal, e vai nos trazendo oportunidades de mudança. Por isso a importância da gente conhecer nosso mapa e saber desse movimento planetário atualizado, que é fácil. Agora com a internet é manteiguinha na língua do gato. Facinho, facinho. Então, por enquanto é isso. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, tem os aspectos menores, né? Semicêstio, que é 30 graus, o quintil, que fica a 72 graus. Esses dois são aspectos considerados positivos, benéficos, facilitadores. Semiquadratura, 135 graus. O quincunço, que também é chamado de inconjunção, e que eu já falei nele, porque eu já coloquei ele como no mesmo patamar dos aspectos maiores, porque a gente vai utilizar muito ele. Esses outros eu não uso. Ainda tem mais aspectos menores, sabe? Só que, assim, é muita coisa para se ver no mapa, e aí não tem essa necessidade de trazer tanta informação, tanta coisa, exatamente pela nossa complexidade atual, e já se colocou mais planetas, já está de bom tamanho todas essas informações, né? Isso já satisfaz bastante, porque é coisa para caramba. Então, assim, lidar com os aspectos menores em alguns casos, para alguns astrólogos, assim, que, sei lá, não entendo bem de todas as técnicas astrológicas, mas eu acho que tem técnicas que necessitam dos aspectos menores, e aí a pessoa estuda eles. Eu não faço utilização deles, tá bom? Tá bem escuro já. Gente, então é isso. Vamos encerrar essa parte, nossa aulinha sobre os aspectos. Deu para vocês entenderem? Tomara que sim. Qualquer pergunta, coloca aí embaixo. Qualquer pergunta relacionada a esse assunto, coloca aí embaixo, que eu respondo com todo prazer. E vou colocar os videozinhos desenhando, né? Fazendo os desenhos relacionado aos aspectos, e em breve a gente volta. Beijo, que já está anoitecendo aqui. Tchau.